Durante anos, eu acreditei que o silêncio era sinônimo de paz. Achava que se falasse baixo, se não provocasse ondas, se sorrisse no momento certo, tudo ficaria no lugar: o casamento, a aparência, o respeito. Meu nome é Camila Duarte. Por mais de 15 anos, eu fui a esposa de Rafael Nogueira, um político conhecido em Goiás. Sempre sorridente, educado, o tipo de homem que conquista até quem devia desconfiar dele. Enquanto ele subia em palanques e fazia promessas, eu aprendia a desaparecer nas entrelinhas. Eu sabia o que vestir, o que calar, o que oferecer no jantar certo. Aprendi a ser a moldura do retrato, discreta, impecável, previsível. Mas o silêncio tem um preço. E o meu começou a cobrar caro quando percebi que, enquanto ele discursava sobre ética e família, o telefone dele passava a noite vibrando no criado mudo. Primeiro vieram as viagens de última hora. Depois, os finais de semana em Brasília, por compromissos de bancada. Eu não perguntava, só observava. Porque quem cresce cercada por homens poderosos aprende cedo. Perguntar é o mesmo que desafiar. Mas havia algo que Rafael esquecia. Eu também herdei uma linhagem. Meu pai, José Duarte, construiu um império discreto no litoral da Bahia, a Rede Veranda Brasil, hotéis erguidos sobre honestidade e silêncio. Quando ele morreu, eu herdei não apenas o nome, mas cada pedra daquele legado. Rafael sempre achou que os negócios da família Duarte eram um adereço, um detalhe conveniente. Nunca perguntou de onde vinham as assinaturas, quem realmente assinava os contratos, quem decidia. E eu deixei que ele acreditasse. Até o dia em que decidi deixá-lo tropeçar na própria certeza. Era começo de setembro. Rafael disse que viajaria para Brasília, reunião estratégica sobre energia sustentável, como ele chamou. Entreguei-lhe a mala, dobrei a camisa favorita, deixei um bilhete com letras pequenas. Fica em paz. 3 horas depois, o carro oficial dele estacionava diante de um hotel à beira-mar, em Trancoso, o mesmo que traz o sobrenome do meu pai, o mesmo cuja escritura repousa no cofre do meu escritório, o Hotel Veranda Bahia. Ele desceu sorrindo, com o paletó aberto e uma mulher nos braços, jovem, de vestido vermelho e olhar de quem ainda acredita que está vivendo algo bonito. Ele não sabia que, naquela noite, cada câmera de segurança, cada funcionário, cada taça de espumante me pertenciam. Enquanto ele pedia o jantar no restaurante panorâmico, eu estava 3 andares abaixo, assinando uma alteração societária, o último passo antes de reassumir o controle total da rede. E ali, sob o ruído discreto do mar, eu entendi que não queria vingança apressada. Queria consequência. Rafael passaria o fim de semana achando que estava escondido. Mas a verdade, a verdadeira, é que ele estava dentro da minha casa. E eu estava pronta para recebê-lo. O restaurante do Veranda Bahia sempre teve aquele tipo de elegância que parece não precisar de esforço. Luzes baixas, música suave, o som distante das ondas misturado às conversas em voz baixa. Naquela noite, eu caminhei por aquele salão como quem atravessa uma fronteira. Usei um vestido azul escuro, simples, mas firme, o tipo que impõe respeito sem precisar revelar nada. O cabelo preso, o olhar limpo. Não fui ali para disputar nada. Fui para encerrar. O maitre me reconheceu no mesmo instante. Seu olhar foi rápido, respeitoso, quase cúmplice. Sem uma palavra, ele fez um sinal discreto para o segurança no canto do salão. Tudo estava pronto, como eu havia pedido. Rafael ainda não me viu. Estava sentado no canto mais reservado do restaurante, o rosto iluminado pela luz dourada das velas. A mulher ao lado dele, talvez 20 e poucos anos, olhos cheios daquela confiança ingênua que o poder costuma confundir com amor. Ria de algo que ele acabará de dizer. De onde eu estava, vi o movimento das mãos dele sobre a mesa. Era o mesmo gesto de sempre, o que fazia quando queria parecer calmo, quando fingia domínio da situação. Mas ali, dentro do meu espaço, aquele gesto já não significava nada. Respirei fundo. Cada passo meu soou, nítido sobre o mármore. Quando o maitre se aproximou da mesa deles, inclinou-se e sussurrou apenas. Senhora Duarte chegou. Rafael levantou os olhos. Por um segundo, a confusão atravessou o rosto dele, depois veio o medo, rápido e mal disfarçado.
Camila. A voz dele saiu entrecortada. O que você está fazendo aqui? Sorri, pequeno, sereno. Jantando, respondi. No meu hotel. Ele piscou, sem compreender. A moça olhou para mim, desconcertada, como quem tenta adivinhar de onde veio o perigo. Aproximei-me da mesa. Este lugar é lindo à noite, não acha? Comentei, olhando ao redor. A vista daqui é a minha preferida. A moça engoliu em seco. Rafael tentou disfarçar o desconforto com um meio sorriso, mas a voz dele tremia. Camila, não é o que você está pensando. Então me explique. Interrompi, ainda calma. O que exatamente estou vendo? Ele respirou fundo, como fazia em debates na televisão. Mas ali, nenhum discurso salvaria. Coloquei a pasta que trazia em mãos sobre a mesa. Dentro dela, documentos, não fotos, não ameaças, mas fatos. Tudo o que ele assinou sem ler, tudo o que transferiu sem perceber, tudo o que eu reconstruí pacientemente enquanto ele me chamava de tranquila. Está tudo aí, Rafael. Falei baixo, mas cada palavra caiu como um sino. A separação, os termos, a redistribuição das ações da rede. A moça, pálida, olhava de um para outro. Rafael, o que está acontecendo? Ele tentou manter a compostura. Isso é uma loucura, Camila. Você está exagerando. Inclinei a cabeça, observando com uma serenidade que o desarmava. Loucura foi você achar que o silêncio era fraqueza. Aquela frase ficou suspensa no ar, como um espelho. O garçom se aproximou, hesitante, sem saber se devia continuar o serviço. Fiz um gesto leve com a mão. Pode deixar a conta aqui, por favor. Rafael tentou pegar a carteira. O cartão foi recusado. De novo. E de novo. Ele olhou para mim, perplexo. Você bloqueou tudo. Não. Respondi. Eu encerrei. A moça levantou-se bruscamente, o rosto em chamas. Eu não sabia. Balbuciou. Eu juro que não sabia. Olhei para ela com uma calma que não era de superioridade, mas de lucidez. Sabia, sim. Só não quis enxergar. Ela deu um passo para trás, as lágrimas represadas. Eu vou embora. Faça isso. Falei, sem dureza. E aprenda. Ela desapareceu pelo corredor lateral, deixando o perfume e o silêncio. Rafael permaneceu de pé, imóvel. O olhar dele vagava pelo salão, procurando algum apoio, um rosto conhecido, uma saída qualquer. Mas ninguém se movia. Aproximei-me, ficando frente a frente com ele. Você construiu sua carreira acreditando que mandava nas narrativas, disse. Mas esta história não é mais sua. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Eu apenas acrescentei, num sussurro firme. O silêncio que você confundiu com submissão. Era preparo. Virei-me e caminhei em direção à saída. O som das ondas voltou a preencher o salão. Atrás de mim, o ruído do copo que ele deixará cair se misturou ao piano. E, pela primeira vez em muitos anos, eu me senti em paz. O sol nasceu preguiçoso e trancoso, tingindo o mar de um dourado silencioso. Do terraço do meu quarto, o mesmo onde meu pai costumava se sentar para ouvir o vento, eu observava a cidade acordar. Os funcionários do hotel caminhavam entre os jardins, recolhendo taças e guardanapos, como se apagassem vestígios de uma história que ninguém ousaria comentar. Naquela manhã, não havia escândalo, só silêncio. E dentro desse silêncio, eu encontrei algo que há muito não sentia, alívio. Rafael partirá ainda de madrugada. O carro dele foi visto saindo pela estrada de Arraial da Ajuda, com o vidro fechado e a cabeça baixa. Nenhum grito, nenhuma cena. Apenas a imagem de um homem que enfim percebeu o tamanho do próprio vazio. No celular, dezenas de mensagens não lidas. Colegas, assessores, jornalistas. Eu apaguei todas. O mundo político de Goiás estava em ebulição, mas ali, diante do mar, nada disso importava. Meu foco estava em outra coisa, reconstruir. Passei a manhã na sala administrativa do hotel. Revisei contratos, assinei documentos, reorganizei equipes. Aos poucos, o nome Camila Duarte voltou a ocupar o espaço que sempre fora dela. E o melhor de tudo, sem precisar de holofotes. Meu advogado, Álvaro,
Chegou por volta do meio-dia. Homem discreto, amigo da família há décadas. Trouxe a confirmação. Rafael havia assinado a renúncia. Motivos pessoais, dizia o comunicado oficial. Vai ser notícia por alguns dias, comentou ele, pousando os papéis sobre a mesa. Depois, o vento muda. Assenti, sem emoção. Deixe o vento trabalhar. Enquanto ele se despedia, notei meu reflexo no vidro da janela, o mesmo rosto, mas com outro olhar. Menos medo, mais verdade. À tarde, caminhei pela praia. As ondas quebravam devagar, e o ar tinha aquele cheiro misto de maresia e lembrança. Senti uma pontada leve, não de dor, mas de reconhecimento. A mulher que olhava o horizonte não era a que esperava em silêncio. Anos atrás. Eu pensei nas palavras do meu pai, ditas quando eu ainda era menina, no interior de Minas. Filha, quem fala pouco aprende a escutar, mas quem escuta demais acaba esquecendo de existir. Naquela noite, eu percebi o quanto ele tinha razão. Passei metade da vida sendo a moldura da história de outro. Agora, eu estava aprendendo a ser o quadro inteiro. Antes do entardecer, subi novamente ao terraço. O céu estava cor de cobre, e o mar refletia um brilho cansado. Peguei a antiga caneta do meu pai, aquela de metal prateado, com as iniciais JD gravadas, e assinei o último documento do dia, a transferência oficial do controle da Rede Veranda para o Grupo Duarte. Por fim, respirei fundo. O som das ondas se misturou à lembrança do piano da noite anterior. E percebi algo curioso. Não havia raiva, nem mesmo tristeza. Havia apenas espaço. E nesse espaço, um começo. Voltei para Goiânia numa tarde abafada, daquelas em que o ar parece carregar lembranças. A estrada parecia mais longa do que eu lembrava. Talvez porque, pela primeira vez em muitos anos, eu não voltava para a casa de um homem. Voltava para minha própria vida. O portão da chácara ainda rangia do mesmo jeito. O jardim, antes tão cheio de festas, agora guardava um silêncio diferente. Entrei devagar, sem pressa. Cada canto daquela casa me lembrava um papel que eu tinha interpretado. A esposa do político, a anfitriã perfeita, a mulher discreta. No corredor, encontrei uma fotografia antiga. Eu, Rafael e nossa filha, Lívia, ainda pequena, de vestido branco e pés descalços na grama. Peguei o porta-retrato. A imagem parecia vir de outra era. Lívia chegou pouco depois, vinda da faculdade em São Paulo. Trazia o mesmo olhar firme do avô, e uma inquietude que eu conhecia bem. Quando me viu, hesitou na porta. Mãe, está tudo bem? Sorri, e aquele gesto pareceu libertar algo dentro de mim. Está. Pela primeira vez, está. Ela me abraçou. Ficamos em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que cura, não o que aprisiona. Durante o jantar, falamos pouco. O barulho dos talheres era o único som entre nós. Até que ela perguntou, com cuidado, você o perdoou? Pensei por alguns segundos. Não. Respondi, mas também não o odeio. Só não o levo mais comigo. Lívia assentiu, compreendendo mais do que dizia. Depois de comer, fomos até a varanda. O céu de Goiás estava limpo, cheio de estrelas, como nas noites da minha infância. Sabe, mãe, ela disse, eu achava que você ficaria arrasada. Eu também achava. Sorri. Mas tem um tipo de dor que, quando passa, deixa espaço para respirar. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu queria herdar isso de você. Fiquei pensando nessa frase muito tempo depois que ela foi dormir. Talvez por isso, naquela madrugada, eu tenha decidido o que fazer com o nome Nogueira. No dia seguinte, no cartório do centro, assinei o documento que oficializava a minha decisão. Camila Duarte voltava a existir, sem adendos, sem apêndices, sem sobrenomes emprestados. Ao sair, senti o vento quente bater no rosto. Não era triunfo, era sossego. Parei num café da esquina e pedi um expresso. A garçonete, jovem, simpática, comentou: a senhora parece leve hoje. Respondi rindo. Acho que é porque finalmente me chamo do jeito certo. Naquela tarde, comecei a planejar uma nova sede do Grupo Duarte em Goiás. Queria criar algo diferente do Império Herdado,
uma fundação voltada para a educação de mulheres do interior, com bolsas de estudo para cursos de gestão e turismo. Porque eu não queria que minha filha, ou qualquer outra, acreditasse que silêncio é o preço da paz. Antes do pôr do sol, caminhei até o Jardim dos Fundos. O vento balançava as flores de ipê que o Rafael plantara anos atrás. Pela primeira vez, não senti nada além de gratidão pelo que passou. A vida, às vezes, precisa desabar para caber inteira dentro da gente. E ali, entre o cheiro de terra molhada e o som distante de um rádio tocando sertanejo, eu entendi. Eu não perdi um lar, eu voltei para ele. Os meses seguintes passaram sem alarde, como se o tempo tivesse aprendido a andar no meu ritmo. A sede do Instituto Duarte, aquele que criei em Goiânia, cresceu mais rápido do que imaginei. Não era apenas um projeto, era uma forma de devolver o que aprendi à força. Todos os dias, eu recebia mulheres de lugares tão diferentes quanto as histórias que carregavam. Uma viera do sertão de Pernambuco, outra de uma cidade pequena em Mato Grosso. Algumas tinham perdido tudo, outras, só a coragem de recomeçar. Eu as ouvia. E, ao ouvi-las, entendia melhor o que tinha vivido. Um dia, uma jovem chamada Rafaela, ironia do destino, me perguntou durante uma oficina: Dona Camila, como a senhora conseguiu não se vingar? Sorri, lembrando da noite em Trancoso. Porque a vingança gasta energia demais. E eu precisava dela para construir. Ela ficou em silêncio, pensativa, e eu vi nos olhos dela o mesmo brilho que via no espelho quando decidi ficar de pé. À medida que o Instituto ganhava reconhecimento, começaram a vir os jornalistas. Queriam reconstituir a história da esposa traída que virou empresária exemplar. Eu recusava quase todos os convites. Mas um dia, uma repórter jovem, educada, insistiu. Disse que não queria manchete, queria verdade. Concordei, com uma condição: nenhuma pergunta sobre Rafael. Nos sentamos na varanda da sede, o vento brincando com as folhas do ipê. Ela ligou o gravador. Dona Camila, o que mais mudou na sua vida desde aquela época? Pensei um pouco. O barulho. Ela franziu o senho, confusa. O barulho? Sorri. Antes, minha vida era cheia de vozes, opiniões, conselhos, exigências. Agora, há silêncio. Mas é o meu silêncio. Ela anotou devagar, sem interromper. Depois perguntou: A senhora ainda acredita no amor? Olhei para o horizonte antes de responder. Acredito, sim. Mas não mais no amor que vem para salvar. Acredito no que chega para caminhar junto. Quando a entrevista terminou, ela desligou o gravador e ficou quieta por um instante. A senhora não sabe o quanto essa conversa me fez bem. Toquei a mão dela com leveza. O bem sempre volta, minha filha. Só demora o tempo que a gente leva para aprender a recebê-lo. Naquela noite, voltei para casa e encontrei Lívia estudando na sala, cercada de livros. Ela levantou os olhos e perguntou: Vi seu nome numa matéria hoje. Você não ficou chateada? Não. Respondi. Porque dessa vez, a história estava no tom certo. Ela sorriu. E qual é esse tom? Paz. Disse, servindo 2 xícaras de chá. Quando a verdade não dói mais, ela começa a curar. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som distante da cidade. O mesmo silêncio que antes me aprisionava, agora me protegia. E enquanto o vento batia nas cortinas, pensei em algo que nunca tive coragem de admitir em voz alta. Às vezes, vencer não é subir, é permanecer inteira depois da queda. Voltei a Trancoso quase um ano depois. Não por nostalgia, mas por gratidão. O mesmo hotel que testemunhou o fim do meu casamento agora respirava outro tipo de silêncio, o que nasce da paz, não da dor. O Veranda Bahia estava diferente. As paredes haviam sido repintadas, o jardim mais florido, o som do mar mais nítido. Caminhei devagar pelo corredor de madeira que levava à varanda principal. Cada passo parecia uma lembrança transformada em calma. Na recepção, a gerente nova me cumprimentou com um sorriso tímido. Seja bem-vinda, senhora Duarte. Só Camila, por favor. Respondi. Senhora, é o tempo que passou. Subi até o último andar. O mesmo andar da noite em que tudo mudou. A suíte estava vazia,
iluminada pela luz amarela do fim da tarde. Abri as cortinas e deixei o vento entrar. O cheiro de maresia misturou-se ao perfume das flores do jardim. Sentei-me na varanda, observando o mar que se estendia até perder de vista. Por muito tempo, aquele horizonte representou distância. Hoje, era só horizonte, nem ameaça, nem promessa. Peguei o diário que vinha escrevendo desde a criação do Instituto. Na primeira página, havia uma frase que eu escrevera sem entender direito o porquê. Um dia, o silêncio vai falar por mim. Agora, fazia sentido. O silêncio realmente falava, nas vozes das mulheres que se reergueram, nos projetos que floresciam, no olhar tranquilo da minha filha. Fechei o caderno e deixei-o sobre a mesa. A brisa o folheou sozinha, até parar na última página em branco. Ali, escrevi apenas 2 palavras: estou inteira. Ouvi passos atrás de mim. Era o velho funcionário do hotel, o mesmo que trabalhava desde o tempo do meu pai. Trazia uma bandeja com café e pão de queijo, o costume que ele mantinha mesmo quando eu vivia longe. A senhora vai ficar muito tempo? Perguntou. Sorri. Não sei. Talvez o bastante para lembrar de onde vim. Ele deixou a bandeja e saiu em silêncio. Fiquei ali, entre o som do mar e o cheiro de café quente. As gaivotas riscavam o céu, e o sol se despedia com a lentidão dos finais verdadeiros. Pensei em Rafael, não com rancor, mas com uma ternura distante, a mesma que a gente sente por uma versão antiga de si. Cada pessoa que passa pela nossa vida nos ensina o que não queremos repetir. Ele me ensinou a importância de não calar o que dói. Enquanto o mar mudava de cor diante de mim, senti uma lágrima escorrer, leve, quase doce. Não era tristeza. Era gratidão pelo caminho inteiro, o amor, a queda, o renascimento. Levantei-me e caminhei até a beira do terraço. O vento forte balançava o vestido, e por um instante eu me senti parte do próprio oceano, livre, indomável, infinita. Ali, percebi, eu não havia vencido ninguém. Eu apenas tinha me encontrado. E, no fundo, talvez seja isso que chamam de liberdade.